pessoal, aqui é a professora Aira e juntamente com a professora Manu nós vamos falar sobre temperatura e corpo humano na área de física. Temperatura de um corpo está relacionado com a energia cinética das partículas, o seu nível de vibração. Quanto maior a energia cinética, maior esse nível de vibração e, consequentemente, maior a temperatura, e vice-versa. Calor é diferente de temperatura, ele é uma energia em trânsito e quando dois corpos são colocados em contato, há uma transferência de energia até que ambos os corpos atinjam a mesma temperatura, o equilíbrio térmico. Essa transferência de calor ela pode ocorrer de três maneiras: por condução, que é partícula para partícula e não há transferência de matéria; por convecção, que só acontece em líquidos ou gases e há transferência de matéria; por inversão térmica, e que acontece através de raios infravermelhos. Bom, quando eu penso em temperatura, me vem logo à mente um termômetro. Mas vocês sabem como é que funciona o termômetro? O termômetro ele funciona a partir do princípio do equilíbrio térmico. A Aira já falou anteriormente, mas eu vou repetir, que equilíbrio térmico é aquele processo onde dois corpos tentam igualar a sua temperatura para atingir esse equilíbrio. Por exemplo, tenho um objeto aqui que está em 30 graus, aqui tem outro que está em 15 graus. Eles vão no mesmo ambiente, se estiverem em contato também, tentar atingir um equilíbrio térmico. E o termômetro utiliza desse mesmo princípio. Atingindo esse equilíbrio térmico, o líquido dentro dele, normalmente de mercúrio, vai se dilatar. E dilatando, ele vai atingir a temperatura em que o nosso corpo se encontra. Bom, os termômetros possuem 3 escalas. Aqui no Brasil, a gente normalmente utiliza Celsius, mas existe também a Fahrenheit e a Kelvin. Bom, a Celsius, eu vou dar um exemplo aqui dos termômetros e a gente vai utilizar o princípio, os pontos de fusão e ebulição. Na Celsius, o ponto de ebulição é os 100 graus da água, tá? 100 graus e fusão 0 graus. Ou seja, o termômetro do Celsius vai ser dividido em 100 partes. Já na Fahrenheit não vai iniciar no 0, vai iniciar numa temperatura um pouquinho maior em número, tá? Em número, que vai ser 32 Fahrenheit. E onde aqui equivale a 100 graus, em Fahrenheit vai equivaler a 212 Fahrenheit. Diferentemente da Celsius, que é dividida em 100 partes, o Fahrenheit vai ser dividido em 180 partes. Já Kelvin é o único que não vai utilizar desse símbolo do grau, ele vai ser só o K. Eu botei aqui o símbolo, mas é só o K, tá? Bom, Kelvin também vai se dividir em 100 partes. Vai ser do 273 ao 373 Kelvin. Também dividido em 100 partes. Mas como é física, a gente sempre utiliza uma fórmula, para converter essas escalas, caso, por exemplo, eu esteja aqui no Brasil e eu sei que aqui está 17 graus. Mas eu quero saber lá nos Estados Unidos, porque eu estou indo para os Estados Unidos e eu quero saber quanto é 17 graus nos Estados Unidos. Daí a gente vai usar uma fórmula. Eu vou passar a fórmula mais abreviada, digamos assim, mais simplificada. A fórmula eu vou botar aqui assim, que é TC, que equivale à temperatura que eu quero achar em Celsius, sobre 5. Esse 5 ele está simplificando os 100 partes. Igual a TF, se eu quiser achar Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Igual a TK, menos 273, dividido por 5 também, que também está simplificando os 100 partes. Então essa é a fórmula, e se eu quiser achar, por exemplo, eu vou ter aqui a minha temperatura em Fahrenheit e eu vou botar aqui querendo achar o valor. Só deixo uma incógnita e a outra eu substituo. Normalmente eu vou usar 2 partes, uma eu excluo, tanto faz o que eu vou excluir, dependendo do enunciado. Outra coisa que eu queria falar é que existe uma mínima temperatura pesquisada que equivale a 273 negativos em Celsius. Esse valor equivale ao 0 absoluto. Uma temperatura abaixo dessa é possível de se chegar. Oi galera, eu sou a Prof. Júlia e junto com a Prof. Laura Berti eu vou explicar temperatura e corpo humano na área da química.
Os mecanismos orgânicos que produzem e dissipam calor, eles são considerados processos básicos que mantêm a nossa vida. Os processos que dissipam calor, eles são chamados de termólise, que é uma reação endotérmica, e os que produzem é chamados de termogênese. E então, quando a gente é exposto ao frio, o nosso corpo vai produzir calor corporal através da contração muscular, que é a termogênese mecânica. E é através também de reações bioquímicas, que é a termogênese química. A termogênese química é um processo de liberação de energia, ou seja, ela é exotérmica. E também ela vai produzir esse calor através das gorduras, principalmente aquelas que estão no tecido adiposo marrom, porque elas são mais facilmente convertidas para energia. A taxa de metabolismo basal é a quantidade necessária de energia que um corpo precisa para manter as suas funções vitais funcionando, ou seja, é a quantidade necessária de caloria que o ser humano precisa ingerir para os seus principais órgãos funcionarem, que é o coração, cérebro, pulmão, intestinos, e também manter essa temperatura normal, que seriam 36 graus, mais ou menos. Então, esse aqui é mais ou menos o cálculo que a gente faria para determinar a quantidade de calorias que a pessoa tem que ingerir para esses órgãos funcionarem. Óbvio que a gente ingere mais para ter energia para desenvolver as outras atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Então, a gente bota a taxa de atividade, que seria assim, ó, quando a pessoa é sedentária, que não pratica esporte nenhum, é 1,2. Se a pessoa é ativa, que é de 3 a 5 dias praticando esporte na semana, meia hora, e muito ativo é 1,9, que seria de 5 a 6 dias praticando esporte pesado, com musculações, e até mesmo 2 vezes por dia praticando esse exercício. Daí tu bota aqui, calcula tudo isso e vai dar a quantidade de energia necessária, que mais ou menos para mulheres fica na base de 1.300 calorias e para homens 2.300. Oi, gente, eu sou a professora Fernanda e juntamente com a professora Laura Oliveira e Elisa Rodrigues iremos falar sobre a temperatura e corpo humano na área da biologia. Hoje eu irei falar sobre hipertermia, hipotermia e as reações infecciosas. Então, a temperatura do corpo ela vai ser regulada pelo hipotálamo. O funcionamento dessa área vai se assemelhar muito a um termostato que deve manter a temperatura do corpo a 37 graus, entrando em estado de sudorese, justamente para conseguir equilibrar a temperatura do corpo. Isso é muito comum vermos em pessoas praticando exercícios físicos ou pessoas expostas a ambientes com temperaturas muito elevadas. Se o corpo humano ele for invadido por micro-organismos, o corpo vai reagir aumentando a sua temperatura. Esse fenômeno chamamos de febre. É importante ressaltar que a febre não constitui em um problema de saúde, e sim numa reação do corpo frente a alguma doença ou algo que está fugindo da normalidade. A febre, ela também é chamada de hipertermia, ela é causada quando o corpo para de fazer trocas de calor com o ambiente ou quando ele passa a reduzir a produção de calor. Isso acontece quando a pessoa está exposta a ambientes com temperaturas muito elevadas, exposição ao sol. Os antitérmicos eles são usados no combate da febre, justamente para tentar diminuir a temperatura do corpo que está muito elevada. É importante ressaltar que o antitérmico ele não vai influenciar no fim da inflamação ou daquela doença. A partir dos 37,5 e 39,5 graus, não há riscos muito graves. Quando atinge a 41 graus, a pessoa pode apresentar quadros de convulsões, e quando excede a 43 graus, pode levar o paciente a hospitais, em casos mais extremos pode levar ele à morte. O oposto de hipertermia se chama hipotermia, que ocorre quando a temperatura do corpo humano cai para menos de 35 graus. Isso ocorre quando a pessoa está exposta a ambientes de temperaturas muito baixas. A hipotermia ela é dividida em 3 tipos:
Temos a leve, a moderada e a grave. A hipotermia leve acontece quando a temperatura do corpo está entre 35 a 33 graus. Neste caso, o paciente apresenta um quadro de tremores. O diagnóstico é muito difícil de ser feito de forma correta, porque esses sintomas se assemelham muito aos sintomas de exaustão. Já a hipotermia moderada acontece quando o corpo está entre 33 a 30 graus. Aqui a pessoa já apresenta um quadro de está quase inconsciente. E na hipotermia grave, o paciente já está inconsciente e imóvel e, se não for revertida, pode levar o paciente à morte. Entre as causas da febre, é importante destacar as infecções por vírus, bactérias, fungos e parasitas e as não infecciosas pelas doenças cardiovasculares, hemorragias, câncer e entre outras doenças. Então, a termorregulação é um conjunto de mecanismos fisiológicos, estruturais e comportamentais que permitem ao organismo manter a temperatura corporal dentro de certos limites, independentemente das variações exteriores de temperatura. Os mecanismos fisiológicos são então a sudação e os tremores. A sudação nada mais é do que o suor, quando os vasos sanguíneos eles se dilatam, e os tremores quando os vasos sanguíneos se contraem. Os mecanismos estruturais é a espessa camada de gordura que o nosso corpo possui, e os comportamentais nada mais é do que a sua ação voluntária de, por exemplo, sair de um local em que a temperatura está muito elevada ou muito baixa. A taxa de metabolismo corporal ela é diretamente proporcional à quantidade de calor produzida. Sabe-se que há 40 a 60% de energia resultante da quebra de ATP é dissipada em forma de calor. A taxa de metabolismo ela pode variar muito ao longo do dia. Em uma situação de repouso, essa taxa ela é mínima e pode ser chamada de taxa de metabolismo basal, que é quando o corpo está em repouso em um ambiente em que não tem a alteração de temperatura. São os músculos, eles possuem algumas principais funções. A primeira delas é o próprio movimento do corpo. Desde movimentos mais simples até mais complexos, o andar, o caminhar, são responsáveis pelos músculos. A segunda função é o movimento de substâncias internas do nosso corpo. Quando os músculos das paredes sanguíneas eles se contraem, eles acabam automaticamente regulando a intensidade do fluxo. A terceira função seria a produção de calor. Quando os nossos músculos eles se contraem, eles acabam gerando um calor, e esse calor ele vai ser responsável por regular a temperatura do nosso corpo. Bom, quando a gente pratica exercício físico, a velocidade de produção de energia que os nossos músculos têm, ela acaba sendo maior do que a velocidade de dissipação de energia do corpo. Então, existem algumas maneiras para a gente remover esse excesso de energia dos músculos. A primeira maneira é a transferência para o sangue. O que acontece? A gente vai transferir essa energia para a corrente sanguínea e aí vai levar todo esse excesso de calor para o corpo inteiro e aí ele não fica acumulado no músculo. E o segundo meio é através da transpiração por causa das glândulas sudoríparas. Bom, então agora eu vou explicar o processo de respiração solar e obtenção de energia. O processo de respiração solar ele é dividido entre a respiração aeróbica e anaeróbica. A aeróbica utilizando oxigênio e a anaeróbica sem a utilização do oxigênio. A respiração aeróbica é dividida entre a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Durante o processo da quebra da molécula de glicose, C6H12O6, a gente vai utilizar duas moléculas de ATP, originando duas moléculas de NAD, 4 de ATP e 2 ácidos pirúvicos. No ciclo de Krebs, a gente vai ter 4 NAD, 1 FAD-H2 e uma molécula de ATP, sendo multiplicado por 2 devido à utilização dos 2 ácidos pirúvicos do ciclo da glicólise. Aí então vamos ter formação de 8 NAD, 2 FAD-H2 e 2 ATP. Aí, no processo da cadeia respiratória, a gente vai ter a transformação da molécula de NAD e FAD em ATP. Então, as duas moléculas de NAD do processo de glicólise vão virar 6 ATP, as 8 de NAD do ciclo de Krebs em 24 ATPs, duas do FAD do ciclo de Krebs também em 4 ATP, originando 36 ATPs,
no total do ciclo de respiração aeróbica, vamos ter um total de 38 ATPs. E a respiração anaeróbica vai ser a fermentação lática e a fermentação alcoólica. As duas vão ser originadas dos dois ácidos pirúvicos e vão ter, num total de formação, 2 ATPs. É isso, gente. Muito obrigada.